Poucos dias atrás, o Brasil viu um ex-presidente que atentou contra a democracia ser punido com inelegibilidade por um de seus crimes. A repercussão foi gigantesca. Foram muitos os atentados contra a verdade, contra a humanidade, contra o erário, contra a democracia. Esse é o primeiro de muitos processos que podem e devem ser abertos contra o Bolsonaro. E de fato esse é um evento de importância única para o Brasil, não apenas do ponto de vista legal, mas principalmente em termos simbólicos, como um marco no fortalecimento da democracia do nosso país. É nesse clima que eu resolvi fazer um pequeno memorial para relembrar o passado conectando com o presente. Vou mirar três aspectos em paralelo entre o 64 e o passado recente do Brasil. Fica ligado, acompanha até o fim, mas antes de tudo se inscreve no canal. O Cartaz é um canal novo, está começando agora, e esse pequeno gesto de clicar no botão de se inscrever é um gesto gigante para o canal. Fica desde já meu agradecimento. Faz poucos dias também que vi uma notícia interessante, mais uma vez no ICL. Tem tudo a ver com o que estamos passando hoje, mas aconteceu num país vizinho. Vamos dar uma olhada rapidinho no vídeo. 4 médicos deram à luz a gêmeos de uma presa política durante a ditadura militar argentina. A mãe foi assassinada pela ditadura. Os médicos renomearam as crianças e deram elas ilegalmente em adoção. Esses médicos, Edu, foram condenados na Argentina e mesmo já idosos cumprirão pena em regime fechado. A Argentina, até hoje, ela caça, ela vai atrás de militares, criminosos, assassinos, torturadores. A Argentina tem passado por diversos problemas econômicos, mas rivalidades à parte, nesse quesito eles estão muito à frente do Brasil. O esforço em não apenas colocar na cadeia as pessoas que atentaram contra a democracia, mas também o esforço e energia investidos pelo Estado em produzir memória social sobre o que foi a ditadura é essencial para banir de vez o desejo antidemocrático na sociedade. Por aqui, ao contrário, até o ano passado ainda se comemorava uma suposta revolução de 64 nos quartéis. Ainda se vê, dentro e fora da caserna, pessoas defendendo a tese estapafúrdia de que o golpe militar de 64 nos livrou de uma ameaça comunista no Brasil. Aliás, teorias estrambólicas são a especialidade da casa, confere aí no card acima. Ainda se vê gente repetindo a mentira de que as forças armadas são um poder regulador, artigo 142 e tal. E na verdade o grande erro do Estado brasileiro nesse contexto foi a concessão de anistia aos selvagens que tomaram a máquina estatal para praticar crimes contra os seus cidadãos no passado. Conceder anistia a Bolsonaro seria ainda pior, por ser a repetição de velhos erros e porque seria a prova de que realmente nada se aprendeu com os erros do passado. Mencionei 3 fatores: atentados contra a democracia, alimentados por e causadores de crimes de ódio, mas que têm um objetivo oculto. O primeiro, ontem como hoje, busca atiçar as massas por meio da criação e repetição de teorias conspiratórias que levam a um estado constante de paranoia. O segundo está enraizado na cultura brasileira, parente próximo de velhas e conhecidas práticas de um país que insiste em ver parcelas de seus próprios cidadãos como inimigos. Já o terceiro é o objetivo principal e verdadeiro. Aguenta aí. Um inquérito da Polícia Federal, de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da TF, ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Chegaram à conclusão de que não era um sistema confiável, porque é inauditável. Se José acusa Antônio de ameaçar sua família, cabe a José provar que isso é verdade. Ah, mas José, sua esposa e filhos podem estar correndo risco. Temos que prender Antônio. Não. José tem que apresentar provas de sua alegação, sob o risco de destruir a família de Antônio. O Bolsonaro convocou embaixadores de sei lá quantos países e usou meios oficiais para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Uma ação dessa magnitude mobilizou o mundo inteiro em torno do ex-presidente. Era a chance dele de provar e mostrar para todo mundo a ameaça que o Brasil estava sofrendo. Mas e se José estiver mentindo? Nenhuma evidência foi apresentada.
O tal ataque hacker é notícia falsa, tudo orquestrado para gerar uma falsa sensação de insegurança. Os mesmos embaixadores chamaram a reunião de ato de campanha e disseram que a impressão de segurança do sistema eleitoral brasileiro não mudou. Estamos correndo risco, é uma emergência. Esse é o sinal que esse tipo de ação passa para as pessoas. Se não reelegermos o presidente, vamos virar um país comunista. A década de 60 foi o auge da Guerra Fria e também o palco do retorno da ameaça. Sim, a ameaça comunista é velha. E sim, é uma teoria da conspiração e deve ser chamada pelo seu nome e tratada como tal. Como apontam muitos especialistas, pesquisadores e historiadores, nunca houve no Brasil uma real possibilidade de sucesso de uma revolução comunista. Chega a ser patético. Quando foi que qualquer grupo de esquerda no Brasil teve dinheiro e armas para encarar uma guerra civil? As alas mais radicais de esquerda no Brasil sempre tiveram adesão baixa, predominando de forma abrangente as vertentes democráticas de esquerda, inclusive e principalmente na atualidade. O principal partido de esquerda desde a década de 80 é declaradamente democrata, afirmação reforçada pelas centenas de governos locais e estaduais e pelos 13 anos que o PT esteve no Planalto. Mas a ameaça comunista não surgiu na década de 60. Foi pano de fundo para muitos golpes e tentativas de golpe na história recente. Apesar de a intentona comunista de Prestes, na década de 30, ser a única tentativa real de revolta comunista, nunca chegou perto de ser uma ameaça real e foi neutralizada facilmente. Depois veio o famoso Plano Cohen na Segunda Era Vargas. Considerado uma das maiores falsificações da história do Brasil, a tramóia foi inventada descaradamente por membros das Forças Armadas e replicado por todos os jornais da época. A mesma teoria conspiratória foi usada durante várias crises e tentativas de golpe, dentre elas nas quedas do próprio Getúlio Vargas em 45 e 54, nas crises de 54 e 55, na tentativa de golpe de 61 e em 64. Não podia ser diferente com Bolsonaro. Na versão atual, o comunismo internacional hackeou as urnas e se o nosso Messias não for reeleito e salvar o Brasil, o que será de nós? Toda teoria da conspiração tem uma característica essencial. Elas são irrefutáveis. Na verdade, supostamente irrefutáveis. Se eu afirmo que vi o ET Bilu no meu quintal, quem vai provar que eu não vi? É impossível apresentar provas de que algo não existe ou não aconteceu. Ontem, eu vi o Saci conversando com a Cuca na minha cozinha enquanto ela mexia no seu caldeirão. Prova que eu não vi. Por isso a responsabilidade é de José. Antônio não pode ser preso por causa do ET Bilu, da Cuca e do Saci, do Sr. Cohen ou de qualquer teoria conspiratória. Essa é a razão da resposta dos embaixadores. Ato de campanha que não muda a impressão de segurança. E essas teorias têm também um objetivo: causar comoção e criar um ambiente de nós contra eles. Inventar inimigos para deixar as pessoas com medo e levar a uma reação coletiva, o chamado efeito de manada. Quando um grupo de animais está em perigo, eles tendem a se movimentar em bandos. O humano não é diferente. E instaurar um clima de ódio que divide as pessoas e abre caminho para a realização de seus planos. O que queremos é apenas segurança. Estou sendo atacado. Estamos sendo atacados e eles não aceitam a intervenção militar. Se a repetição de uma mentira tem o poder de fazê-la parecer verdade, é preciso constantemente produzir memória de fatos sobre o que fizeram as ditaduras no Brasil. Até sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não for ter guerra, morre inocente. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! O ódio a parcelas da população brasileira é um padrão de comportamento e um sentimento muito mais abrangente. Se replica, se repete, se institucionaliza e se instala na estrutura da sociedade há séculos. E os termos instituição e estrutura não foram usados por acaso.
Ter uma parcela da população para odiar e chamar de inimigo remete à cultura escravocrata, práticas e sentimentos que se replicam e transbordam para outras áreas. É curioso como os discursos se repetem. Desde o final do século XIX, mas principalmente no início do século XX, com Gilberto Freire, começa a ganhar força a narrativa de que no Brasil a escravidão foi mais branda que em outros lugares, e que o racismo é menos intenso, ou mesmo que não existe. Algo semelhante acontece no nosso caso aqui também. A ditadura não foi tão má assim. No tempo da ditadura é que era bom. Foram mais de 20.000 pessoas torturadas, segundo a Comissão da Verdade. 20.000 cidadãos torturados em razão de uma teoria conspiratória. Selvagens incivilizados que têm por hábito torturar pessoas para conseguir vantagens e alcançar objetivos. Bárbaros que pretendem eliminar parte da população caso não ajam conforme seus princípios tortos. E com que objetivos? Muita gente acha que somos nós, os que lutam contra essas práticas medievais, que incitamos o racismo, o sexismo, a violência. Deixa quieto, porque racismo é 1%. Quanto mais se toca no assunto, mais o problema aumenta, dizem eles. Por outro lado, todos nós vimos um deputado federal, representante do povo, que veio a se tornar chefe do executivo, defendendo genocídio, tortura e estupro em rede nacional. E as instituições que deveriam coibir esse tipo de declaração nada fizeram. No âmbito da sociedade, as pessoas repetiam que ele era só um brincalhão, que não era sério. Práticas que têm se repetido ao longo da história, que seguem acontecendo todos os dias nas favelas e nas delegacias, que vêm à tona de tempos em tempos na forma de tentativa de tomada de poder absoluto e que são defendidas abertamente por membros da Assembleia Legislativa e de outros poderes, não são teoria da conspiração. E sim, têm que ser discutidas. Expurgar as instituições desse tipo de discurso e prática é tão essencial quanto conectar suas versões atuais com suas origens no passado e construir memória social sobre elas. Não apenas as práticas, mas também seus objetivos finais. E aí entra o terceiro fator. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo do presidente da República, foi preso no interior de São Paulo. Ele estava em Atibaia, em uma propriedade de um advogado da família Bolsonaro. E foi feita uma prisão espetaculosa. Uma nova denúncia põe em xeque as operações de compra de imóveis da família Bolsonaro. Metade dos 107 imóveis adquiridos pelo clã foi paga com dinheiro vivo. Eles estão tentando criar um rolo nas redes sociais, né? Como essa história das joias tem muitos detalhes. Como expurgar as instituições desse tipo de prática? A corrupção é uma ferramenta de controle e poder. O político faz sua pequena fortuna. Sim, pequena, políticos em geral não são os donos do poder. Mas em troca, ele tem ordens a cumprir na manutenção da estrutura do poder. Por isso o Bolsonaro fez tantos inimigos e terminou tão mal. Ele quis virar o imperador do Brasil. Fiz um vídeo que fala sobre isso. E olha que coincidência, a prática de tortura é também uma ferramenta de poder e controle. Como se pode branquear a imagem da classe política e purificar suas instituições? Todo mundo quer ter uma vida boa, quer se sentir bem. Por que o padrão de comportamento de busca do bem-estar se confunde com a destruição do bem-estar, do corpo, da vida de outras pessoas? De onde vem esse padrão repetido em vários momentos históricos de produzir inimigos internos, grupos disponíveis para serem torturados ou eliminados, e de buscar satisfação denegrindo e aviltando determinados grupos? Os atos do passado produzem memória coletiva. Hábitos das gerações anteriores se replicam e se adaptam a novos contextos. Por isso é preciso produzir memória para criar novos hábitos. Reconhecer e punir práticas de abuso e acumulação de poder e produzir memória. Saiu um filme ano passado sobre a condenação de ditadores argentinos. Se chama Argentina 1985. Tem na Amazon. Excelente oportunidade para ver como sim é possível colocar essa gente atrás das grades.
Um desses aí morreu não tem muito tempo sentado na privada de sua cela. A inelegibilidade de Bolsonaro é um pequeno passo de um caminho que pode levar a um futuro diferente do que temos visto ao longo de toda a nossa história. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever, me segue nas redes sociais e, se gostou, compartilha sem limites. Seus comentários são massa também. Fiquem à vontade.